Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com a nossa aula de matemática, hoje é a aula de número 11. E vamos iniciar essa aula relembrando um pouquinho aí as aulas anteriores, aula 9 e 10, o que nós vimos lá naquelas aulas. Nós trabalhamos lá um pouco de equações de primeiro grau, associados a situações, problemas de equação de primeiro grau. Trabalhamos também com sistema de equações de primeiro grau, importante sempre lembrar dos sisteminhas, como a gente montou. Lembre que um sistema ele tem duas equações no mínimo, e essas duas equações elas podem apresentar cada uma delas duas incógnitas em primeiro grau, então elas são importantes. E nós vimos a resolução pelo método da soma, pelo método da substituição, e também trabalhamos lá com situações, problemas associados a esses sistemas de equações. Então, não esquecer que essa parte de equações ela é fundamental para depois, lá um pouquinho para frente, a gente trabalhar com funções, ok? Hoje, nessa aula de número 11, nós vamos abordar um assunto importantíssimo nos concursos públicos, que é chamado de razão e proporção. É um assunto fundamental. Ele, sempre que aparece nos editais, sempre haverá alguma questão desse assunto na prova. Sem contar também que ele está associado a outros assuntos. Lembre que proporção é também uma regra de 3, ou regra de 3 é uma proporção. Então, também é muito importante. Sem contar ainda a divisão proporcional, que é fundamental. Então, vamos iniciar essa aula de número 11, nesse módulo 1. Falando um pouquinho de razão. Então vamos definir o que é uma razão. Acompanhe aqui, pessoal, na telinha. Então, razão é uma fração que compara duas grandezas. Qualquer tipo de fração que esteja comparando uma grandeza com a outra, eu posso dizer que eu montei uma razão. Aí você vai falar assim, tá, mas o que é uma grandeza? Grandeza é qualquer elemento que possa ser contado, medido, mensurado, quantificado, enumerado. Grandeza pode ser pessoa, número de pessoas, em relação ao número de cadeiras que estão sendo ocupadas, pode ser frutas, pode ser animais, pode ser medidas de uma quadra, por exemplo, de vôlei, de basquete. Tudo que eu posso medir, contar e quantificar, mensurar é uma grandeza. E a partir do momento que eu pego essas grandezas, esses valores numéricos, porque normalmente a grandeza é representada por um valor numérico, e compare esse valor numérico na forma de uma fração, eu estou montando o que a gente chama de razão.